Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Filipenses e hoje é o nosso último capítulo, o capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 até o 13. Está escrito assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos de Filipos e ele fica feliz porque os irmãos renovaram ali o interesse por ele, demonstrando, enviaram uma oferta para a vida do apóstolo Paulo, e essa era uma igreja que enfrentava muitas dificuldades financeiras, eles tinham vários problemas e ainda assim eles sempre se dispunham a ajudar, a contribuir, tanto que o apóstolo Paulo escreve aqui: não estou dizendo porque eu esteja passando por alguma necessidade, não é isso, e eu sei que vocês sempre se interessaram por mim, mas às vezes não tinham oportunidade para demonstrar o interesse, e agora deu certo, chegou aqui a oferta que vocês enviaram, eu consegui receber tudo que vocês enviaram para mim, glória a Deus por isso. E aí o apóstolo Paulo vai escrevendo ali e dizendo: olha, não que eu esteja passando por alguma necessidade, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Nesse contexto aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso num contexto de vida financeira. Ele aprendeu a viver contente tendo muito ou tendo pouco. Ele mesmo diz: passando por necessidade, seja bem alimentado ou passando fome, tendo muito ou passando por necessidade, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, nós podemos aplicar esse princípio para todas as áreas da nossa vida, não só na questão financeira, mas nós podemos todas as coisas por meio de Cristo Jesus que nos fortalece. Podemos passar pela situação que for, podemos enfrentar o que for em Cristo Jesus. E o que eu acho interessante aqui é porque o apóstolo Paulo escreve: eu aprendi o segredo de viver contente. Ou seja, é um aprendizado, não é algo que acontece de forma instantânea. Eu vou ser feliz, contente, alegre sempre. Não, ele aprendeu, foi passando pelas circunstâncias, foi enfrentando situações difíceis, ele foi o que? Aprendendo a estar contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ele entendeu que ele pode enfrentar o que for se ele estiver em Cristo. Em Cristo, ele poderia passar por qualquer coisa. E, amados, esse é o aprendizado para nós. Em Cristo Jesus, nós podemos enfrentar o que for. Se nós estivermos firmados em Cristo, com a nossa fé firmada na suficiência de Cristo, se nós estivermos enraizados na verdade de Deus, nós podemos passar pelo que for. E passando pelas circunstâncias, nós vamos o que? Aprendendo, porque o aprendizado é um processo. Nós vamos aprendendo a nos manter contentes, felizes em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque temos a certeza que estamos em Cristo e nele nós podemos passar pelo que for.
O salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele entendeu: eu posso passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Se eu estiver com o Senhor, eu posso passar por isso. E amados, assim é na nossa vida. Nós podemos enfrentar o que for, sabendo que estamos em Cristo. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela força que vem do Senhor, é pela capacitação que vem do Senhor. Aí sim nós podemos enfrentar o que for, porque estamos fortalecidos em Cristo Jesus. E quando nós lemos os versículos anteriores a esse que nós lemos aqui, os versículos 4 em diante, nós vemos ali um aprendizado, um princípio que nós podemos colocar em prática para que a gente entenda e aprenda como permanecer contente em toda e qualquer circunstância, que é o não andar ansioso, o não se deixar que a preocupação tome conta do nosso coração, mas em oração, em gratidão a Deus, sabendo que o Senhor está conosco e Ele é por nós. Apresentamos todos os nossos pedidos a Deus e a paz do Senhor vai guardando o nosso coração. E então nós vamos pensando em tudo que é bom, vamos alimentando a nossa mente com as coisas boas do reino de Deus, com as verdades de Deus. Amados, esse é o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando, se nós entendermos que nós estamos em Cristo, que Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte da nossa capacitação, Ele é a fonte da nossa força, se nós entendermos isso, nós podemos enfrentar o que for e podemos nos tornar colaboradores de Deus nessa trajetória, alimentando uma mente saudável, é o que está ali no versículo 8. Irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amados, que eu e você, nós possamos entrar mesmo nessa caminhada cristã, não apenas da boca para fora, mas vivendo de fato como filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos passar pelo que for, podemos enfrentar o que for. E se nós aplicarmos os princípios da verdade de Deus, nós vamos desfrutar de paz, independente das circunstâncias. Quando as tribulações, as preocupações vierem e baterem a nossa porta, nós podemos em oração colocar tudo diante de Deus e receber a paz dele, que excede todo entendimento. Nós podemos, de propósito, intencionalmente trocar os nossos pensamentos, reconhecer aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos das trevas, aqueles pensamentos que querem colocar medo, dúvida, que querem nos colocar para baixo. Nós podemos reconhecê-los e dizer: ei, afasta-te de mim, eu não vou ficar pensando nisso não. Eu vou pensar no que é bom, eu vou pensar no que é verdadeiro, eu vou pensar nas promessas de Deus para mim, na vida que Cristo Jesus conquistou para mim. E a paz do Senhor, amados, vai inundando o nosso coração e de repente nós vamos aprendendo a estar contentes em toda e qualquer situação. Independente do que estejamos enfrentando, nós vamos aprendendo a estar o que? Felizes, porque sabemos em quem cremos, sabemos a quem pertencemos. Nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus. Os planos de Deus para nós são bons planos. E nele, em Cristo, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é em Cristo, nele, nós podemos passar pelo que for. Podemos todas as coisas, porque é Cristo Jesus que nos fortalece. Eu quero encorajar você, que está enfrentando uma situação difícil, que você olha e você pensa assim: meu Deus, não tem jeito. Eu não estou mais suportando essa circunstância. Eu quero encorajar você a afirmar a sua fé na suficiência de Cristo Jesus. Em Cristo você pode todas as coisas. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Encha-se com as verdades de Deus.
Pense em tudo que é bom, em tudo que é verdadeiro. Abandone todo tipo de pensamento de medo, de culpa, de condenação, de dúvida e assuma mesmo a sua vida como filho de Deus, como filha de Deus. E avance, porque em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo algum, porque o Senhor está contigo. E é Ele que te fortalece, é Ele que faz com que você avance, é Ele que faz com que você olhe para as circunstâncias e ande sobre as águas, além das tribulações, das tempestades. Amados, em Cristo nós podemos viver assim, e somente em Cristo. É só em Cristo que nos fortalece, que nós podemos andar firmados, nós podemos andar sem medo, nós podemos andar sem deixar que a preocupação inunde o nosso coração e nos coloque num local de derrota. Amados, em Cristo nós podemos andar no sobrenatural. Não olhando para as coisas naturais, deixando que todas as circunstâncias e situações naturais tomem conta da nossa vida e vão sufocando a verdade da palavra em nós, a semente de Deus que foi plantada em nós. Não, em Cristo nós podemos andar além do natural. Podemos olhar acima do natural, no sobrenatural. Por quê? Porque estamos em Cristo. Não porque nós temos força ou capacidade em nós mesmos, mas o Senhor nos fortalece. O Senhor amplia a nossa visão. O Senhor nos faz enxergar mais longe. O Senhor nos tira da visão assim como se fosse uma galinha olhando só para baixo ali do nariz, só o que está à frente ali. Não, o Senhor faz com que nós ampliemos a nossa visão e possamos enxergar como águias. Amados, é em Cristo. É por isso que nós sempre encorajamos os nossos irmãos. Alimentem um relacionamento íntimo, vivo, pessoal com Deus, com a palavra de Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra. Amados, essa palavra é vida. A palavra de Deus é vida. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais inundamos a nossa mente com as verdades da palavra de Deus, quanto mais inundamos os nossos pensamentos com as verdades da palavra de Deus, mais e mais nós vamos sendo vivificados, fortalecidos e vamos entendendo e aprendendo o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E vamos compreendendo que em Cristo nós podemos passar pelo que for, porque o Senhor nos fortalece. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá palavras de ânimo. O Senhor sempre nos coloca para cima. O Senhor sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus. Não é sobre a nossa capacidade ou sobre a nossa força, mas é sobre o Senhor. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que dia após dia nós entendamos que nós estamos em Cristo. Que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Que nós pertencemos a Ti. Que nós podemos passar pelo que for, porque estamos em Cristo e o Senhor nos fortalece. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude a alimentarmos uma mente saudável, pensamentos sempre cheios, inundados com a Tua verdade. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos deixemos o medo de lado, as dúvidas de lado, a culpa, a condenação e possamos mergulhar cada dia mais num intenso e profundo relacionamento contigo, recebendo vida, recebendo capacitação, recebendo força, recebendo consolo, recebendo ânimo. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que não existe outra fonte de vida que não seja Cristo Jesus. Que nós só somos capacitados para atravessar até mesmo o vale da sombra da morte por causa de Cristo. A nossa capacitação vem do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e coloquemos essa vida de filhos de Deus em prática. Nós somos teus filhos, somos amados, cuidados, protegidos pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos
aprender o segredo de estarmos contentes em toda e qualquer circunstância, independente das tribulações, das provações, das dificuldades, que nós possamos andar em descanso, em paz, porque sabemos em quem cremos, sabemos que Cristo Jesus é por nós, que Cristo Jesus é a nossa força. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, andar assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.